Hello! Tá começando mais um Terror na Esquina. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Aqui quem vos fala é o Felipe. E quem me acompanha é a Marina. Oi, Ma, como você tá? Eu tô ótima. Bom, tão bem quanto dá pra estar na terça-feira de carnaval sem carnaval. E você? Com saudade do carnaval, né? De 2020 foi, uma delícia. Saudade de carnaval 2020. Foi o último que a gente teve, né? Passou juntinho, a gente caiu no rio. Esse carnaval eu passei com você, só que não foi carnaval, a gente fez bastante coisa gostosa, mas não teve festa, né? Foi bem saudável. Saudável, não teve nem glitter, nem bebida alcoólica, nem marchinha. Nem marchinha, saudades inclusive da marchinha na praia. Mas, como não temos carnaval, a gente tem episódio do Terror na Esquina. Deixar nossos ouvintes sem um bom episódio. Nós mesmos não queríamos ficar sem episódio de Terror na Esquina, não é verdade? Sim, então a gente tá dando nossos pulos para poder gravar para vocês. E falando em pulo, a creepypasta de hoje tá, uma delicinha, viu? Preparei algo especial para você, Mas antes da gente entrar na creepypasta, temos recadinhos para os ouvintes? Bom, é sempre bom lembrar os nossos ouvintes, né, que eles podem encontrar a gente no @terror na esquina, em qualquer rede social que tenha alguma relevância, né? Não vai procurar a gente no Facebook, que a gente não tá no Facebook. Mas Não. Facebook é a nossa creepypasta. nós estamos no Twitter, no Instagram, no TikTok, não assim com muita frequência, mas tem vídeo novo no TikTok também. E se você quiser falar com a gente, além das DMs dessas redes sociais, você pode mandar um e-mail no @terror na esquina. Isso mesmo, pessoal. A gente está nas principais plataformas de streaming. E se a gente não tiver na sua plataforma, manda um recadinho pra gente que eu faço questão de colocar para vocês. Beleza? Não se esqueçam de avaliar nosso podcast pelo Spotify, se você escuta por lá. Pelo Apple Podcast também dá para avaliar. Mas a gente sempre está atualizado com o Spotify. Beleza? Então eu espero 5 estrelas lá e... Bom, se você não acha que a gente merece as 5 estrelas, manda pra gente como a gente pode melhorar. Beleza? Vou ficar esperando vocês então. Então, pessoal, vamos pro episódio? Então, Fê, não sei, tô com medinho. A quaresma tá chegando, quarta-feira de cinza tá logo ali. Será que não é melhor a gente ir pro outro dia? Eu falei no Stories do Insta, falei pra vocês que vai vir uma creepypasta pesadíssima, viu? A gente não tá com creepypasta muito pesada, tipo, as últimas deram medo, desaparecimento em massa, assassinato do menino que teve a cabeça esmagado com uma pedra, mas Mas se nada você não muito escutou, grave. corre lá que o episódio... não era muito gore. Corre no episódio número 20 que, tá supimpa. Mas fora isso, de gore, eu não lembro muito. Eu não lembro se a gente teve episódios gore. Acho que o mais gore mesmo foi o de Halloween. Teve bastante coisa. O de Natal também teve, né? Teve. Mas fora os nossos especiais, até que a gente costuma pegar leve com os nossos ouvintes. Então, hoje vamos quebrar essa rotina. Vamos lá. O nome da creepypasta é Coelhos no Riacho. Eu não queria traduzir porque Rabbits on the Creek é muito bonitinho para Coelhos no Riacho, mas traduzido é Coelhos no Riacho. Acho bonitinho! Bom, eu queria dizer que coelhos são coisinhas fofinhas, mas eu assisti Monty Python, então será alguma coisa assustadora. Eu tirei ela do creepypasta.com, não temos o autor. Hoje a gente trocou, normalmente você sempre tem o autor. Então, dessa vez não tinha. Mas ela estava na seção de casos reais, mas eu acredito que isso dificilmente aconteceu. Mas vai saber, né? Bom, toda mentira tem um fundinho de verdade, não é mesmo? Não é mesmo? Você gosta daqueles documentários da Discovery Channel ou do History, mas geralmente passa no Discovery, que é de vida selvagem, que instalam as câmeras
na floresta e fica dando cliques, sabe? Eu adoro esses documentários de vida selvagem. Aliás, na Disney Plus tem agora, né, os documentários, ao invés de assistir, quando eu não tô assistindo desenho antigo, eu tô assistindo documentário de vida selvagem. Ah, os bichinhos tão fofinhos. E fora a Disney Plus, tem a Discovery Plus também, que tem o canal da Discovery próprio também, tem muita coisa legal de natureza e essas coisas selvagens, né? Eu adoro, sou suspeito, eu amo. Muito do drama, sabe? Nossa, a mãe ovelha, ovelha não aparece muito no Discovery, né? Mas assim, a mãe gazela dá a luz ao seu filhinho, mas existe um leão à espreita e a gente fica, não, dona Gazela, cuidado do seu filhinho. Aí vai, beleza, troca, a gente começa a acompanhar o leão. A mãe leoa tem seu filhote, mas ela precisa caçar para alimentar seu filhote. Olha ali, dona Leoa, ali, a gazela ali, dona Leoa. Marina e sua narração da Discovery. Eles deviam te contratar, Eles mas deviam me contratar, não deviam. Eu consigo dar a mesma carga, assim, a carga de emoção necessária, porque quando passa o videozinho sobre a gazela, a gente torce pra gazela. Quando passa da leoa, a gente torce pra leoa. corre, mãe leoa, você vai conseguir pegar a gazela para levar para seus filhotes. Ah, hoje a gazela foi mais rápida que a leoa. Aí se estiver assistindo sobre a gazela, e é isso aí, dona Gazela, muito bem. Mas se estiver assistindo sobre a leoa, você fica, ai, tadinha, vai dormir com fome. É isso que eu ia falar, pobres filhotes, essa noite eles dormirão com fome. Adoro esse documentário. O melhor é das tartarugas, né? Sua corrida para sobreviver no mar. E vem o gavião e come a pequena tartaruga. E, não, e o raio do câmera tá lá vendo isso e não faz nada. Deixa o gavião lá comer a pobrezinha. Isso não é bom. Justo, tadinha. Tadinhos, tadinhos, tadinhos. Em vez de ir lá espantar, não. De ajudar a colocar na praia ou resgatar as deficientes, não. Fica lá só vendo a desgraça Tá lá acontecer. só vendo. Desse jeito. A natureza é linda, porém é cruel pra caraca. Bom, vamos pra creepypasta, né? Tá bem. Eu tô escrevendo isso porque minha família se recusa a conversar sobre este assunto. Eu sou o único que não consigo tirar o que aconteceu da minha cabeça. Eu fui criado nos arredores de Preston, uma cidade no sul de Idaho, com uma população de cerca de 5.000 habitantes. Minha comunidade era um aglomerado de casas numa estrada de terra isolada e sem saída, chamada Bear Creek, ou Riacho do Urso. Eu, pelo menos, ia ficar pensando, mas peraí, beer é de urso ou beer de cerveja? De cerveja. Bear, né? Não é Mere, é Bear. Bear Creek. Não, nem adianta. Menos de 20 famílias viviam em Bear Creek. Eu não me importava de estar tão isolado. Eu cresci no conforto de campos amplos e vizinhos próximos que só as pessoas do interior conhecem. Éramos uma comunidade mormon, muito centrado na igreja, muito centrado na comunidade, e todas as moças, inclusive eu, fazíamos parte de um grupo de moças. E todos os meninos eram membros da tropa local de escoteiros, que também era um grupo da igreja do nossa área. A gente tinha festa de 4 de julho no estádio local e costumávamos nadar no reservatório próximo. Era uma comunidade bem tranquila. A minha casa, uma casa de fazenda de 92 anos, construída pelo meu tataravô, estava situada em uma pequena colina cercada por um amplo campo de grama de um lado e uma estrada de terra serpenteante do outro. E do outro lado da estrada estava o fundo do riacho. O sul de Idaho é classificado em um clima desértico, portanto não cresce muita coisa fora dos campos irrigados, além de alguns arbustos de sálvia e rebarbas. O riacho era a exceção. O riacho alimentava o crescimento de um espécie emaranhado de arbustos de salgueiro. No final do outono, costumávamos descer no fundo e colher a semente de salgueiro branco e felpudo, para decorar as cercas de nossa garagem. Sendo tão isolado, não era incomum que os animais descessem das montanhas. Tínhamos uma alce fêmea que trazia sempre seu filhote e vivia no nosso pomar todo o inverno. E também tinha um leão da montanha, que morava nas redondezas e não era desconhecido.
Ocasionalmente era visto rondando o riacho. No verão que fiz 8 anos, eu lembro disso porque foi no mesmo ano que foi meu batismo. O leão da montanha menor foi avistado várias vezes na nossa região. A gente não estava preocupado, não fazia mal pra gente. E os grandes felinos ficavam longe das fazendas, geralmente se mudavam quando a área não produzia comida suficiente. No mesmo verão, meu vizinho, Peyton, estava trabalhando no seu projeto Eagle Scout e adorava o National Geography e achou que seria muito legal tentar montar uma apresentação da National Geography sobre nossos pequenos riachos. O jovem leão, que estava na nossa área ao mesmo tempo, o deixou especialmente animado. Ele decidiu que queria tentar tirar fotos do leão e enviou um e-mail para a equipe do programa para pedir alguns conselhos. Eles recomendaram a configuração de uma câmera automática que tira fotos a cada 2 segundos, em uma área que o leão costumava visitar. Eles também recomendaram colocar algum tipo de isca para que o leão fosse mais provável de aparecer. Ninguém da comunidade gostou de colocar uma isca viva ou alguma carniça. Então a gente criou um tipo diferente de isca. A gente decidiu fazer uma gravação de áudio de um coelho morrendo e tocá-lo em loop através de um conjunto de alto-falantes escondidos no salgueiro. Eu lembro de que quando todos estavam lá no riacho testando os alto-falantes e eu ouvi o barulho pela primeira vez, cara, o som de um coelho morrendo é terrível. Foi descrito como sendo quase idêntico ao som de uma criança gritando. Se você nunca ouviu, há muitas gravações disponíveis online. Vale a pena ouvir. E vale a pena ouvir o som do coelho morrendo. Meu Deus do céu! Não. Puta que pariu, eu já tô agoniada aqui já. Vamos. Marina, coloca aí pra reproduzir um coelho morrendo. Olha, os nossos ouvintes não têm muita escolha, porque eu vou colocar como fundo o grito do coelho morrendo. Ai, que sacanagem. Eu já ouvi porco morrendo, já é triste o suficiente. Nossa, é horrível. Nossa. Pior que eles falam que você não pode ficar com dó, senão o bichinho não morre. Aí, né? Haja esforço pra não ficar com dó. Quando você não. Ah, eu nem quero comentar. Nem quero comentar, de verdade. Bom, a câmera foi montada, os alto-falantes foram montados, tudo foi perfeito. Peyton explicou que ele permitiria que a câmera e a gravação tocassem ininterruptamente, por uma semana. Então ele iria verificar. Isso daria tempo para o nosso cheiro desaparecer da área e encorajar o leão a se aproximar. No começo eu estava preocupada com o barulho. Era um barulho realmente horrível. E nossa casa era a mais próxima do ponto de montagem no riacho. Meu pai me garantiu que o barulho não chegaria até a nossa casa. E eu fiquei aliviada quando chegamos em casa naquela noite e ele estava certo. O riacho estava longe o suficiente para que não conseguisse ouvir nada. Eu lembro de Peyton no dia seguinte na igreja. Ele estava inquieto e animado para verificar o equipamento, mas ele teve que esperar uma semana, porque todos ficavam lembrando ele, e ele não podia arriscar ir cedo demais para não assustar o leão, para sempre. Mas naquela noite eu acordei com um barulho horrível. Eu sentei ereta na cama com os olhos arregalados no escuro, as mãos apertadas com tanta força que as unhas chegaram a machucar a minha. Eu conhecia aquele barulho. Era a gravação do coelho. Parecia fraco, distante, como se realmente pudesse ter vindo lá do riacho. Mas isso era impossível, porque a gravação estava acontecendo a noite toda, no dia anterior, e eu não tinha ouvido nada. Eu não dormi aquela noite. Eu estava com muito medo de sair da cama e acordar meus pais. A gravação foi repetida várias vezes. E o loop ficou memorizado na minha cabeça. De manhã eu fui na cozinha para tomar o café. Minha mãe e meu pai já estavam sentados na mesa da cozinha. Eles tinham olheiras escuras. Eu não tinha sido a única que tinha ouvido isso. Mamãe estava convencida que o equipamento devia ter quebrado. Ela queria descer até o riacho para verificar, mas papai se recusou. Ele era um homem gentil e não queria provocar nenhum drama desnecessário. Ele tinha certeza de que havia um vento forte na noite passada
e o vento estava levando o barulho para mais longe do que seu alcance natural. Ele nos disse para ouvir. Nós fizemos e ele estava certo. A gente não podia ouvir nada agora. Ah, tá, pai. O vento estava levando o som para perto da casa. Tá bom, pai. Fazer aqui meu registro sobre como homens religiosos preferem não entrar em conflito com a comunidade ao invés de proteger sua família. Isso é uma coisa muito mais comum do que parece. Só que feito meu registro de que isso é ridículo, mas acontece, pode continuar que eu faço. O cético que fala que o vento é desculpa para tudo também, né? É, também. Na noite seguinte, aconteceu de novo. Eu fiquei na cama de costas para a parede. Os gritos eram ainda mais altos do que antes, mas dessa vez estava diferente. Era mais baixo do que eu me lembro, e partes do loop foram desaceleradas, como se a gravação tivesse distorcido em alguns lugares. Às vezes, o loop não fazia um loop, naturalmente, e em vez disso, pegava um lugar aleatório no meio da gravação. Minha mãe não mencionou nada na mesa do café da manhã, mas tanto ela quanto meu pai pareciam tensos. Na terceira noite, eu reuni coragem para ficar ao lado da janela do meu quarto e olhar para o quintal. Por um momento fiquei parada, enraizada no lugar, minhas mãos tremendo. Não importa o quanto eu as apertasse. O barulho se esgueirou pela fresta da janela. Eu observei o contorno das árvores no quintal, perfeitamente imóveis. Nem mesmo a mais leve brisa agitava seus galhos. A minha mãe anunciou que iria visitar suas irmãs na cidade no dia seguinte e provavelmente passaria a noite lá. Ela me convidou para ir junto, mas eu era filhinho do papai e então escolhi ficar na fazenda. Eu ocupei o lugar da mamãe ao lado do pai na cama deles naquela noite. Mas mesmo isso não ajudou. Nossa, peraí. Essa história é bizarra em várias camadas diferentes. Por quê? Porque independente se a minha mãe sai pra viajar, a gente dorme na cama do pai. Tipo, a gente vai pra cama dos pais quando tá com medo, quando. Agora esse negócio aí de ocupei o lugar da minha mãe na cama, isso é muito bizarro. Sim. Eu acho que o autor é tão mormon quanto. Eu acho que foi escrito, ficou estranha, né? Mas eu acho que não foi nesse sentido. Não, Ela tinha muito. com certeza não foi nesse sentido. Esse autor aí é tão mormon quanto o personagem, viu? Ela devia estar cagada de medo com 8 anos de idade, já foi dormir na cama do pai. Mas ficou bem bizarro o jeito que descreveu, né? Acho que meu pai também não estava dormindo, pois ele ficou estranhamente quieto a noite toda. Começamos a ouvir o barulho durante o dia também. Eu estava desenhando com giz na calçada quando aconteceu. Meus ombros ficaram tensos e os cabelos da nuca se arrepiaram. Houve apenas um grito, um curto e agudo grito. E então a gravação ficou em silêncio. Aconteceu novamente várias vezes ao longo do dia, mas nunca o ciclo inteiro, apenas clipes dele. Mais tarde, naquela noite, o pai de Peyton apareceu na garagem com seu veículo de 4 rodas. Não, apareceu de monociclo, apareceu fazendo malabarismo. Desculpa, porque eu tô nervosa, tô ansiosa. Mais tarde naquela noite, o pai de Peyton apareceu na garagem com seu carro. Ele disse que estava procurando pelo cachorro deles, um labrador amarelo que estava desaparecido desde aquela manhã. O pai disse que sentia muito que a gente não tinha visto ele. Eu olhei para o papai, silenciosamente implorando para ele mencionar a gravação. Mas ele não fez. Afinal, ele era um homem quieto e não queria trazer nenhum drama desnecessário. A mamãe ficou longe a semana inteira. Papai e eu não dormimos. No sábado, gritos podiam ser ouvidos constantemente do lucro familiar. Não reconheci nada disso. Às vezes os gritos eram finos e longos, outras vezes não passavam de rosnados.
Certa vez, enquanto meu pai estava esquentando um bolo de carne para o almoço, o barulho se transformou em um barulho tão rancoroso que ele deixou cair o prato e estilhaçou no chão. Eu pressionei minhas mãos sobre os ouvidos, onde eu estava sentado à mesa, e apertei os olhos bem fechados, mas isso não ajudou. O barulho forçou seu caminho através dos espaços entre os meus dedos e beliscou minha garganta e chacoalhou as minhas costelas. O barulho durou um minuto inteiro e depois silenciou. Papai estava tremendo. Essa foi a última vez que ouvimos sobre o barulho daquele dia. Peyton veio sábado à noite para pedir permissão para atravessar o nosso quintal e pegar o equipamento. Ele estava tão animado. Eu o vi desaparecer no fundo do riacho com uma sensação de alívio, cansado, sabe? Depois que ele retirasse o equipamento, tudo pararia e voltaria ao normal pela graça de Deus. Mal podia esperar para ter uma noite inteira de sono. Mas nem um minuto depois eu vi Peyton voltando do riacho. Eu estava confusa. A gente levou muito mais tempo para configurar a câmera e os alto-falantes. Então eu assumi que provavelmente levaria o mesmo tempo para coletá-los. A minha respiração parou quando o Peyton se aproximou. Ele não parecia certo. Os olhos estavam regalados e seu rosto pálido. Algo molhado escorria do seu queixo para sua camisa, que mais tarde eu percebi que era vômito. Meu pai o pegou antes que ele caísse e exigiu saber o que havia acontecido. Então, Peyton não conseguia falar. Ele apenas chorou. Chorou e só ficava chorando. A gente ligou pro pai dele e eu fiquei cuidando do Peyton enquanto meu pai e o pai dele iam pro riacho. Eles demoraram muito tempo. Quando eles voltaram, seus rostos estavam sombrios e eles cheiravam engraçado. Eu notei o vermelho na mão do meu pai e perguntei o que estava errado, mas eles passaram direto por mim e imediatamente chamaram a polícia. Ninguém me contaria o que havia acontecido. Afinal, criança. Sentei no sofá enquanto um borrão de vizinhos e policiais girava ao meu redor. A certa altura, um oficial colocou algo na mesa da cozinha e saiu. Eu olhei com curiosidade e era nada mais nada menos do que a câmera que estava no riacho. Bom, gostaria de ter olhado. A câmera estava um pouco amassada. Pequenos arranhões e amassados cobriam o invólucro de plástico. Quando eu a levantei, minhas mãos grudaram no plástico, algo pegajoso e um cheiro estranho. Abri a tela, mas estava ligando. O primeiro conjunto de fotos foi normal. Apenas os salgueiros verdes no brilho da noite. À medida que continuei a clicar, eles rapidamente se tornaram estranhos. A certa altura, o ângulo da câmera mudou. Se a câmera tivesse sido derrubada de seu poste. A grama agora obscurecida a maior parte do quadro. Manchas de vermelho apareceram na lente e permaneceram pelo resto dos sets. Uma foto me fez parar. Havia uma figura nela, ou a metade de uma figura, já que a maior parte da parte superior do seu tronco não havia entrado no lugar. Eu achei que poderia ser humano, mas parecia que deveria estar de pé. Suas pernas estavam torcidas, como um animal, e parecia ter dificuldade em se sustentar na posição vertical. Ao lado das pernas pendia um braço longo e fino. Se o que fosse, deveria estar curvado, pois as pontas do dedo pendiam abaixo dos joelhos. O próximo set foi diferente. Era como se a câmera tivesse sido pega e agora estivesse sendo segurada. A primeira foto era do riacho à noite. O próximo me assustou. Eu tive que olhar de perto antes de decidir o que era. Um coelho havia sido colocado nos arbustos, mas suas orelhas e a maior parte do couro haviam sido arrancadas. O próximo era o mesmo coelho, mas uma mão fina e escura o segurava contra o céu. Seu corpo flácido pendurado como algo. Nas fotos a seguir, mais coelhos se juntaram ao primeiro. Cada um
suas orelhas e couro removido. Depois um gato, depois mais gatos, depois um cachorro, aquele labrador amarelo, depois o leão. A foto a seguir eram de 7 coelhos, 3 gatos, um cachorro e o leão das montanhas, todos dispostos em fila, voltados para o mesmo lado. Seus braços e pernas estavam dispostos como se estivessem marchando, como em um desfile. Todos os seus escalpos haviam sido removidos e pequenos reflexos brancos de seus crânios podiam ser vistos. A última foto estava muito clara, como se tivesse sido tirada muito perto com o flash ligado. Um olho dominava a moldura, mas estava amarelado e áspero e tinha uma pupila em barra como a de um cavalo. No canto inferior, a borda da boca podia ser vista, sem lábios, apenas dentes, afiados e pequenos, com grandes lacunas. Gostaria de não ter olhado, sabe? Eu escutei meu pai falando com a polícia do lado de fora. E eles disseram que o alto-falante estava com defeito. A gravação só tinha tocado na primeira noite. Eita! Quer dizer, no resto da noite, no resto dos dias, eles estavam ouvindo essa bicharada morrendo, então. Isso mesmo. A bicharada morrendo. Mas não fala o que era? Essa última coisa que estava olhando para eles era o quê? Não fala. Fica para nossa imaginação deduzir. Era o que estava matando os bichos. Que matou os coelhos, os gatos, o leão da montanha, o labrador. Nossa, era o labrador daquele cara lá que passou procurando. Isso. Será que era o Rake? Não, né? O Rake não tem olho amarelo, né? Será que era o Pé Grande? Pode ser o pé grande, mas o pé grande, ele é troncudo, ele... Ué? Às vezes ele ficou tão incomodado com aquela fita gritando na cabeça dele a noite inteira que resolveu fazer tipo, é mesmo, seus filhos de puta. É verdade. Mas, tipo, Vou ver se vocês gostam. o pé grande não deve ter os membros finos e retorcidos. Não sei. É, a gente nunca viu um pé grande. Um pé grande vai que tem mais de um tipo de pé grande. Justo. Pé grande. Uma possibilidade. O endigo, você acha? O índigo. Mas o índigo não come carne humana? Come carne humana. Mas ele não comeu as carnes, ele só tirou o couro dos animais e colocou em uma fila como se estivesse marchando, né? Cara, essa imagem é muito bizarra. Os animais. Não sei. Consigo imaginar outro criptídeo, pode ser o Goatman, talvez? Não conheço o suficiente do Goldman para falar assim, pode ter sido. Você aqui no Brasil não seria nenhum Goldman, né? Porque a gente, os nossos confortos só defende as marcas e mais, teria ido atrás desse cara pra esfolar ele, ao invés de ter matado um monte de bicho aleatório. Você do chupacu de Goianinha. Ele tem os membros torcidos. Podia ser o chupacu de Goianinha. O chupacu. Mas aí não seria o caso também. Ah, tá. E aí, Mar, o que você achou? Eu achei preocupante. Tô meio assustada assim com essa história. Porque marchando, esses animais estão marchando pra onde? Tipo, em direção à casa da comunidade. Será que não era parte de algum rito, ou alguma uma bruxaria, ou coisa do tipo? Pra fazer um ritual? Mas aí foi desencadeado por aquela gravação do bichinho morrendo. É muito aleatório, né? Aleatório pra ser uma bruxaria, né? Mas é uma reação natural mesmo, alguma coisa. Será que um recado pra comunidade, tipo, continua pra vocês verem? Pode ser isso. Tem mais cara disso. Tipo, parem de mexer com isso, parem de colocar dor no meio do mato. Uhum. Bizarro isso. Não é da vocês o que acontece por aqui. Até os bichinhos colocados em posição de marcha é uma coisa meio. Vão embora, tipo, se manda. Sim, será que a gente não
tem algum simbolismo para sentido de marcha? Marcha é um tipo de locomoção, né? Rápida. Eu não sei. Será que os nossos ouvintes têm alguma teoria sobre isso? Pessoal, mandem pra gente o que vocês acham que pode ser suas teorias e conspirações. E, pessoal, se vocês entendem sobre simbolismo, se vocês sabem o que significa animais com couro removido ou coelho sem orelha, mandem pra gente. Até animais marchando. A gente ficou curioso agora com isso, mas é difícil de encontrar referência. A gente não tem muita noção de onde procurar. Olha, parece que tem até um recado também. Olha, mais coelhos se juntaram ao primeiro, cada um com as suas orelhas e couro removidos. Todos tinham o couro removido e as orelhas. Depois, um gato, depois mais gatos. Bom, a foto eram 7 coelhos, 3 gatos, um cachorro e um leão. 7 coelhos, 3 gatos, um cachorro e um leão. Mas, Fê, Ah, uma dúvida assim, de ordem menor. Sabe que se era coelho, se era gato? Você já viu coelho e gato sem pele? deve ser a mesma coisa, Não né? dá pra diferenciar. Muito parecido. É, muito parecido. Mas bom, o que importa a intenção, realmente. Coelho e gato. É, 7 coelhos, 3 gatos, um cachorro e um leão da montanha. O gato, olha, o coelho é caçado pelo gato, que é caçado pelo cachorro, que é caçado pelo leão da montanha, que é caçado por esse bicho. É, Não sei. coisa assim, vaca na mosca na velha, velho tear. Tô viajando? Não sei. Não sei, mas a gente tá aqui pra viajar mesmo, porque, né? Vai saber o que passa na cabeça de um autor de creepypasta. Justo demais. Uhum. Mas você morou na roça, né? E tempão na roça, uns 2 anos, infelizmente. Tempão. Pra mim foi tempo mais que suficiente. Você tem alguma coisa bizarra pra contar pra gente sobre a roça? Barulho que você escuta de noite? Porque eu, como boa medrosa que sou, consegui colocar a culpa do vento de tudo que eu vi, né? Justo. O vento, foi os cachorros. A única coisa assim, mais assustadora que aconteceu comigo foi um dia que um cavalo parou atrás da minha janela e começou a relinchar e eu acordei assustada achando que era mula sem cabeça. Eu custei, mas eu custei a entender que era um cavalo, sabe? A gente sai daqueles sonho, assim, meio sono, meio sonho, começa a pensar alguma coisa. Quando eu vi, tava eu com o olho fechado, a unha enfiada no colchão para esconder a unha, né? Porque a mula sem cabeça, ela não encontra a gente. Ela vem pelo branco do olho, o branco do dente, o branco da unha. Então, Eu não quando tem uma sabia, mula não. sem cabeça, Eu juro pra você que não sabia disso. acho que não é um consenso de todas as histórias de mula sem cabeça, mas as histórias que eu conheço falam que quando tem uma mula sem cabeça perto, você tem que esconder o branco do olho, o branco do dente, o branco da unha. Que é assim que ela te vê, te encontra. Entendi. Ah, da Entendeu? hora. Da hora. Mas, cara, muito. E aí eu não sei como que eu lembrei disso, só acordei escondendo tudo. Mas era só um cavalo, era só um cavalo. Só cavalo do que a mula sem cabeça, né? Imagina. Muito melhor. Mas deixa eu te perguntar, sinceramente, essa creepypasta te deixou com medo? Freira, assim, fiquei com medo. Porque eu não sou muito fã de bicho morrendo. Ainda mais que isso aí parece um aviso de que tem alguma coisa muito pior que um leão da montanha espreitando. E você? Ah, não me deixou com medo, mas me deixou igual você, tipo, pensativo, talvez, com uma. Arrepiou o pelinho da minha nuca, com certeza, isso arrepiou. Não tem como falar que não arrepiou. Dá um amarguinho na boca, sabe, de pensar nessa história. Tanto bicho morrendo à toa, né? E por que será que não tinha nenhuma pessoa?
Porque você pensa, ele foi de um animal muito pequeno para um animal muito grande. E ele não conseguiu sequestrar nenhuma pessoa nesse processo? Não reclamando, que bom, né? Não, que bom que não tinha uma pessoa junto marchando, né? Não, não sei te responder. Não sei. Chute. Será que porque ela não caça humanos? Eu só queria deixar um aviso pra, tipo, não chegue aqui mesmo. Vocês podem ser próximo. Acho que pode ser isso. Já viu alguma coisa estranha no mato? Não, nunca. De verdade. Pra mim sempre foi tranquilo, nada demais. Desse jeito. Não, mas dois história interessante pra contar, não. Dessa vez não tenho Sumindo em São Paulo, coisa do tipo. Não tenho, eu só trouxe essa creepypasta que, olha, me deixou bem esquisito. Esquisito. Acho que essa é a palavra certa. Também fiquei esquisita com essa clipe. Sim. Meio cabreira. Então, pessoal, se você chegou até aqui, muito obrigado por nos escutarem. Manda o que vocês acharam da creepypasta pra gente nas nossas redes sociais. Suas teorias do que podem ser o motivo de ter toda essa ordem dos bichos mortos, o ritual de tirar a pele e a orelha dos animais. Mandem pra gente ou no Insta ou no Twitter, @terror na esquina. E se quiser mandar um e-mail pra gente, fica à vontade, terrornaesquina@gmail.com. Não se esqueça de avaliar a gente e manda nosso podcast para todo mundo que você conhece. Divulgue a palavra do Terror na Esquina. Exatamente. Gente, muito obrigada por vir até aqui. Beijo, até a próxima. Um abração para vocês e até a próxima. Lembrando que está acabando a nossa primeira temporada, logo logo a gente vem com muita novidade para vocês. Sim. Tchau. Tchau!